Shalom, shalom. Que bela manhã. Vamos orar e vamos meditar na palavra. Pai, nós queremos te agradecer nesta manhã. Mais uma vez, o Senhor está, ó Deus, olhando para as nossas dificuldades, as nossas lutas e batalhas. E o Senhor está, ó Deus, renovando nesta manhã, mais uma vez, as tuas misericórdias para conosco. Tua misericórdia é o Senhor não nos tratar conforme precisaríamos ser tratados. E nós, ó Deus, louvamos a Ti por isso. Em nome de Jesus te agradecemos. Fala conosco, Espírito Santo, traga uma mensagem que fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre quem somos e quem não somos. O versículo que vamos tratar é João 1:23. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Nós vivemos uma enorme crise de identidade nos dias atuais. As nossas crianças, adolescentes e jovens, eles são bombardeados por todos os lados com diferentes propostas de identidade. Ideologia de gênero, LGBTQ, idols de grupos musicais como K-pop e tantas outras. E nós vamos falar de João Batista, que vivia no deserto, anunciando a vinda de Jesus Cristo, realizando o batismo de arrependimento. Multidões vinham ter com ele. Naquela época, também havia uma grande crise de identidade, como hoje, pois o povo era oprimido pelo Império Romano, por um lado, e iludido pelos judeus religiosos, os fariseus e saduceus do outro lado. E quando eles ouviram a mensagem de João Batista no deserto, eles se identificaram com ela, apesar de ser uma mensagem contundente, uma mensagem nada agradável, mas era uma mensagem verdadeira, alvissareira. Ela apresentava algo interessante, que era a vinda do Messias, tão esperado. Então os sacerdotes e levitas foram enviados para inspecionar o que fazia João Batista e quem ele era. E foram enviados pelos seus superiores para ouvirem da boca do próprio João Batista o seu testemunho, com certeza, para o incriminar, pois ele atraía muitos para o deserto e também por causa do ciúme dos religiosos fariseus. Eles estavam preocupados se ele seria o Cristo, o Messias, mas ele o negou. Também negou que era Elias e o profeta. Aqui ele se referia ao próprio Messias, pois o seu ministério era profético, mas ele não era o profeta. E citando Jesus Cristo, ele falava sobre aquele que viria após ele. Esse sim seria o maior dos profetas. E Jesus Cristo também se referiu ao João Batista como que não houve na terra nenhum profeta igual a ele. Então, há versões na Bíblia que traduzem que ele disse que não era um profeta. E quando pediram a ele uma resposta de quem ele seria, ele disse que eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Bom, nós vamos hoje falar sobre duas coisas: quem João Batista não era e quem João Batista era, ou quem era João Batista. Primeiro, no verso 20 diz que ele não era o Cristo. No verso 21 diz que ele não era Elias. E no verso 21 diz também que ele não era o profeta. Mas diz que ele era a voz do que clama no deserto. E ele também era aquele que batizava com o batismo de arrependimento. Trazendo isso para os nossos dias de hoje, o que nós temos a ver com aquele profeta que se vestia com pele de camelo, que se alimentava de mel silvestre e gafanhotos? Um pouco estranho para nós nos dias de hoje.
Mas nós temos muita semelhança, porque nós, assim como João Batista, ele trazia o povo para uma nova realidade, uma nova identidade, e isso agradava a todos, embora a sua mensagem fosse nada amistosa, porque ele chamava aqueles que o ouviam, muitos deles, de raça de víboras. Quem vos incitou a fugir da ira vindoura? Então era uma mensagem dura, mas era uma mensagem verdadeira, sincera. Agora vamos, sob essa ótica, vamos trazer para os dias de hoje, vamos ver quem nós não somos como cristãos. E quem nós somos? Primeiramente, nós não somos Jesus Cristo, mas nós somos anunciadores da sua mensagem. E devemos ter compromisso apenas com a mensagem dele e não procurar apresentar a nossa própria mensagem. Aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão olhando para nós, estão atentos a isso. Os nossos filhos, as nossas crianças, nossos adolescentes e jovens, eles estão atentos para ver se nós estamos sendo fiéis a essa mensagem que eles conhecem em parte, mas que querem conhecer mais. Então esse é o nosso papel, de não querer arvorar em ser os donos, detentores de uma mensagem, mas os replicadores, repassadores, aqueles que conduzem a mensagem do Mestre com fidedignidade, com fidelidade, até aqueles que nos ouvem. No caso, os nossos pequenos, crianças, adolescentes e jovens. Nós também não somos Elias, o profeta da reconciliação. Aquele que fala em Malaquias 4:6, que viria, nos últimos dias, viria o profeta Elias e ele reconciliaria, né? Ele faria uma conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Esse é o papel de Jesus Cristo e do Espírito Santo que foi enviado por Jesus. Nós não temos esse papel de conciliar as pessoas com Deus. Essa reconciliação é feita pelo próprio Espírito Santo, por Jesus na cruz, pela morte de Jesus na cruz e ressurreição, pelo seu sangue. Então nós não somos a figura do Elias, o profeta da reconciliação. E não podemos querer trazer as pessoas para perto de nós para reconciliá-los com Deus. Isso é uma tarefa do próprio Deus, do próprio Jesus Cristo, do próprio Espírito Santo. Jesus Cristo é o profeta da reconciliação, que veio para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós também não somos o profeta, conforme João disse, eu não sou o profeta. Quem é o profeta? O nosso rei, sacerdote e profeta é Jesus Cristo. Nós somos apenas profetas, no sentido de que nós temos uma palavra profética, nós temos uma profecia nos nossos lábios, que é a mensagem do Evangelho, que é a maior profecia. Nós somos anunciadores dessa profecia, anunciadores do Evangelho de Cristo. Portanto, não somos o profeta, mas somos sim profetas enviados por Deus para essa geração. Agora vamos ver assertivamente quem somos. Nós somos parte da igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo vivo na terra. Nós somos a extensão do seu ministério, o povo que saiu da ferida da rocha, os continuadores do ministério de Jesus Cristo na terra. E as pessoas estão olhando para nós e esperando isso de nós. Nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes estão olhando para nós e querendo saber sobre esse evangelho, sobre essa vida abundante em Cristo, sobre essa mensagem, sobre os moveres do Espírito Santo, e eles estão olhando para nós e estão esperando isso de nós. Você pai, você mãe, você líder, você avô, avó, nós temos esta missão, essa é a nossa tarefa. Deus espera isso de nós. Esse é o nosso chamado. Ainda que nós sejamos perseguidos, queiram a nossa cabeça por ciúmes do que estamos sendo
veículos, canais do poder de Deus, de transformação de vidas, de conversões, assim como João Batista. Ainda que nós estejamos nesse deserto, que é esse mundo atual, que vive num deserto espiritual, clamando, ainda que sejamos uma única voz, uníssona, nós temos uma mensagem, e essa mensagem é a mensagem do Evangelho, e nós devemos ser fiéis a ela como parte da Igreja de Cristo. Nós também somos os que recebemos o comissionamento para ir, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também somos aqueles que fomos chamados a ensinar as pessoas a guardar todas as coisas que nos foram ensinadas. Isso sim é que nós somos. Portanto, eu gostaria que você aplicasse no seu coração essa mensagem, que viesse ao seu coração quem realmente nós somos, a real identidade que nós temos como cristãos e quem nós não somos. Isso é muito importante para aqueles que nos veem, que nos ouvem e que nos leem. Que o Senhor aplique essa mensagem, essa verdade no nosso coração. Vamos orar. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, e pedimos a Deus experiências verdadeiras, genuínas com o Teu Espírito Santo. Que as nossas vidas sejam, ó Deus, um marco na vida daqueles que nos veem, que nos cercam, que nos ouvem, aquela, como dizem Hebreus, a grande nuvem de testemunha que está a nos rodear, que está olhando para nós, que estão nos observando, no silêncio, estão nos vendo. Pai, em nome de Jesus, toma-nos nas Tuas mãos, Senhor. Não permita que nós venhamos passar dessa terra, ó Deus, sem marcar a nossa geração, sem marcar os nossos filhos, sem marcar os nossos vizinhos, os nossos, ó Deus, colegas de trabalho, os nossos colegas da escola. Pai, em nome de Jesus, leva-nos, ó Deus, a essa compreensão de quem realmente nós somos, qual a nossa verdadeira identidade. Jesus Cristo perdeu a sua identidade, Ele foi desfigurado, o seu rosto, Ele não era conhecido na sua face. O profeta Isaías, no capítulo 53, diz que não havia nada que nós pudéssemos nos agradar dele. Ele estava totalmente desfigurado. Ele perdeu a sua identidade para que nós pudéssemos ganhar uma identidade. E essa identidade é que somos filhos de Deus, proclamadores do Evangelho. Não nos envergonhamos desse Evangelho. Em qualquer lugar que estivermos, em qualquer situação, nós o anunciaremos, ainda que queiram as nossas cabeças. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu peço que você gentilmente compartilhe essa mensagem, que ela possa chegar a outras pessoas que também precisam, e esse ministério que nós estamos desenvolvendo nesse mês de março, voltado para crianças, adolescentes e jovens, possa alcançar o maior número deles, em nome de Jesus. Shalom, shalom, o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.